Várias companhias com nomes muito famosos, muito conhecidos, nasceram sendo familiares. Nasceram com aquela coisa do pai que passou para o filho, que passou para o neto, para o primo, para o irmão. E aí a gente tem números que são números muito preocupantes. Essa passagem de bastão, logo da primeira vez que ela acontece, ela só é bem sucedida em 1/3 dos casos, pouco mais de 30%. Quando a gente vai para a terceira geração, a gente está falando de um sucesso de 19%. Para a quarta geração, 7%. Ou seja, há empresas centenárias que têm, de fato, um histórico familiar? Sim, há. Inclusive, a gente vai trazer um caso desse no business de hoje também. É uma história muito complexa, tem muito a ver com os investidores. De repente, você tem ações de empresas familiares e nem sabe, precisa ficar esperto em todos esses processos, mas a questão principal é, precisa se profissionalizar. As empresas que largam na frente em questões de governança, em questões de fluxos bem estabelecidos, para esses processos são empresas que normalmente não têm problemas, mas nem sempre isso acontece. Então vamos começar esse bate-papo aproveitando que a gente está aqui na PwC, que é uma das maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo. Vamos conversar então com a Helena Rocha, que é, além de sócia da PwC, especialista em empresas familiares. Olha só o que ela diz. É bem assustador os números. Quando a gente olha de geração para geração, a quantidade de empresas familiares que se perdem realmente, que deixam de existir, é bastante significativo. Não é porque sempre deu certo que vai continuar dando certo. E a gente fala aqui de empresas com muitas pessoas, com menos pessoas. A empresa familiar, ela cresce em volume de membros de empresa familiar muito mais rápido, às vezes, do que os próprios negócios da empresa familiar. Então, você tem que dividir ali a fatia, muitas vezes, de maneira com muito mais pessoas do que os números crescem. Então, é um ambiente, eu diria, onde envolve questões de família e questões financeiras. Então, é muito importante que haja uma comunicação transparente, que os conflitos sejam colocados à mesa, sejam tratados, resolvidos e não sejam levados assim para debaixo dos panos, porque aí o conflito tende a ser maior quando ele ocorre. Todos os especialistas com quem a gente conversa falam algo muito parecido, que é aquela história de quem está no poder quer se perpetuar no poder, acha que muitas vezes vai ser eterno, né? Então o cara ali é o imortal e às vezes nem pensa em sucessão porque nem quer cogitar essa possibilidade, mas eventualmente isso vai ter que acontecer. Você sente que hoje as famílias, elas estão ou tendem a ficar mais desapegadas com o próprio negócio? A pesquisa é muito engraçada. A pesquisa mostra que a pandemia trouxe uma característica mais difícil em termos de desapego. Então, isso é claramente notado. Mais de 1/3 dos novos líderes, dos jovens líderes, eles sentem que a atual geração quer se perpetuar mais no poder. E aí talvez isso tenha acontecido porque os atuais gestores, a atual geração, pensando, poxa, são tempos tão difíceis, como é que eu vou fazer essa transição geracional em tempos difíceis, em tempos incertos? Então, a pandemia trouxe muito essa característica. Seguindo aí o outro questionamento em relação à sucessão, às vezes é muito difícil, principalmente para o fundador. É difícil, às vezes, largar ali uma função que você criou, que você cresceu durante tanto tempo. Então, é importante que essa pessoa que está deixando o bastão, ou seja, quando ele faça o processo de sucessão, ele encontre um propósito. E aí, que propósito pode ser esse? Uma causa social, encontrar um outro negócio que lhe traga realização, de repente mover para um órgão de conselho, de administração ou um comitê que esteja instituído na empresa. Então, acho que quando ele encontra um propósito, a transferência ali do poder acontece de uma maneira mais fluida, mais tranquila. E quando existe a confiança, então acho que é um elemento muito importante numa relação de empresa familiar, existir a confiança. Então, quando quem está ali fazendo a transferência do bastão para uma nova geração, sabe que aquela pessoa é capaz, que aquela pessoa é um líder nato, que busca o conhecimento do negócio, das pessoas, da empresa, que sabe definir bem o que é propriedade, família e negócio. Isso acontece de uma maneira mais fluida e sem grandes conflitos, sem desgastes, de uma maneira mais natural.